Bom, pessoal, como agora nós já sabemos reconhecer uma função, nós vamos estudar nesse vídeo o domínio, contradomínio e imagem de uma função. É muito fácil a gente reconhecer o domínio, contradomínio e imagem quando nós temos os dois conjuntos já definidos, A e B, tá? Então, o domínio de uma função é sempre o próprio conjunto de partida, ou seja, o domínio é o conjunto A, é o conjunto dos filhos. Já o contradomínio é sempre o conjunto de chegada, ou seja, o contradomínio é o conjunto B. E o conjunto B seria o conjunto das mães. Mas lembre-se que nós estamos envolvendo aquelas mulheres que são mães e aquelas que não são mães, tá? Então, seria todo o conjunto B que representa o contradomínio. Se um elemento X, que pertence ao conjunto A, estiver associado a um elemento Y, que pertence ao conjunto B, dizemos então que Y é a imagem de X, ou seja, Y é igual a F de X. Para a gente poder então entender melhor isso aqui, domínio é o conjunto A, que é o conjunto dos filhos, né? Contradomínio é o conjunto B, seriam todas as mulheres que são mães e aquelas que não são. E a imagem? A imagem, ela sempre está no conjunto B. Seriam aqueles elementos que receberam a associação do conjunto A, ou seja, seriam aquelas mulheres que são mães, tá? Então, cuidado aí para vocês não confundirem o que é contradomínio e o que é imagem, porque o contradomínio é o próprio conjunto B e a imagem ela está dentro do conjunto B, que são os elementos que receberam, então, a associação do conjunto A, tá bom? Algumas observações aqui importantes em relação à função. Como x e y têm seus valores variando nos conjuntos A e B, eles recebem o nome de variáveis. Pessoal, daqui a pouco esses dois conjuntos A e B vão começar a sumir, né? E nós vamos então estudar a função com essas duas variáveis, x e y. Então, o x seriam todos os elementos que pertencem ao conjunto A, e o y, então, seria a minha imagem, que está dentro do conjunto B. Então, para ter uma função, eu tenho que ter essas duas variáveis, x e y. E nós vimos que tem que ter uma relação entre elas, né? Essas variáveis. A variável x é chamada de variável independente e a variável y, variável dependente. Ou seja, eu só consigo encontrar o valor do y se eu tiver o valor do x. Por isso que o y depende da variável x. Uma função f fica definida quando são dados seu domínio, que é o conjunto A, como nós já vimos, seu contradomínio, que é todo o conjunto B, e a lei de associação y igual a f de x. Tá bom? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos para a gente poder, então, entender melhor esses conceitos. Primeiro exemplo, considere a função A em B, representada pelo diagrama a seguir. Então, nós temos aqui dois conjuntos, né? O conjunto A e B. O conjunto A formado pelos elementos 1, menos 3, 3 e 2. E o conjunto B formado pelos elementos 1, 9, 4 e 5. Eu não preciso aqui nesse caso verificar se é uma função, porque o próprio enunciado já está me falando que aqui nós temos uma função que sai de A e vai até B. Mas a gente pode conferir, né, de acordo com o que nós estudamos aí no vídeo anterior. Aqui todos os elementos do conjunto A estão associados a um único elemento do conjunto B. Peraí, Poliana, mas nós temos aqui dois elementos do A que estão associados ao 9. Isso pode acontecer? Pode. São dois filhos, né, diferentes, que possuem a mesma mãe, ou seja, eles são irmãos. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é o contrário. É um filho só
ter duas mães, tá bom? Então, pede-se agora nesse exemplo, determine, letra A, o domínio, né, que é representado pela letra D, de f, ou seja, o domínio da função. Então, eu coloquei o diagrama aqui do lado para a gente poder analisar. O domínio é todo o conjunto A, então eu posso representar D igual a maiúsculo. Ou então, eu posso representar o domínio colocando os elementos desse conjunto dentro de uma chave, que é o 1, menos 3, 3 e 2. Pronto, está representado aqui o domínio da minha função. Letra B, determine f de 1, f de menos 3, f de 3 e f de 2. É só a gente olhar lá no diagrama. Esse número que está dentro do parêntese, ele é o valor de x, são os elementos do conjunto A. Então, o que ele quer saber? Qual é o valor da função para quando o meu x vale 1? Então, vou olhar aqui no diagrama. Quando o meu x vale 1, a minha função vale 1 também. Então, f de 1 é igual a 1. F de menos 3. Quando o meu x vale menos 3, a minha função vale 9. Então, f de menos 3 é igual a 9. Agora, f de 3. Quando o meu x vale 3, a minha função também vale 9. Então, f de 3 é igual a 9. E f de 2, quando o meu x vale 2, a minha função vale 4. F de 2 igual a 4. Simples, né? Agora, a letra C, ele está pedindo o contradomínio, representado pela letra CD, e o conjunto imagem, representado por IM, de f, ou seja, da função. Lembrando, então, que o contradomínio é todo o conjunto B, né? Então, eu posso colocar já diretamente. Contradomínio é igual ao conjunto B, ou então colocar os elementos do conjunto B. Lembrando que eu considero todos os elementos, aqueles que foram associados e também aqueles que não foram no contradomínio. Então, o contradomínio seria 1, 9, 4 e 5. Eu não preciso colocar na ordem, tá bom? E a imagem da minha função está sempre dentro do conjunto B, seriam aqueles elementos que receberam a associação do conjunto A, ou seja, aquelas mulheres que são mães. Então, seria o 1, o 9 e o 4, tá bom? E para finalizar, pede-se a lei de associação. Qual que foi a associação aqui utilizada para poder ligar esses elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B? Para representar uma função, eu tenho duas maneiras. Ou eu utilizo f de x, ou então y, tá? Então, f de x é igual a x ao quadrado, ou y é igual a x ao quadrado. Lembrando que o x seriam todos os elementos do conjunto A. Então, vamos testar para ver se é essa mesma lei de associação? 1 elevado ao quadrado vai dar 1. Menos 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 3 elevado ao quadrado também vai dar 9. E 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Ou seja, a lei de associação seria o x elevado ao quadrado. Ok? Vamos agora, então, para finalizar, para o último exemplo. Dada a função f de R em R, ou seja, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais. Essa função está partindo, então, do conjunto dos reais e está chegando também no conjunto dos reais. Definida por f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, calcule f de 2, f de 3 e f de 0. Tá vendo que agora nesse exemplo nós não temos mais os diagramas. Não tem problema, não preciso construir esse diagrama. Se eu já tenho a lei de associação, fica fácil então calcular o que o exercício está pedindo.
Primeiro, ele está pedindo f de 2, ou seja, ele quer saber o valor da função para quando o meu x vale 2. É só substituir aqui o 2 no lugar do x. Então, vamos fazer isso. F de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado menos 5 vezes 2 mais 6, que é igual a 2 elevado ao quadrado é 4, menos 5 vezes 2 é 10, mais 6. Então, 4 menos 10 vai dar menos 6, menos 6 mais 6 vai dar 0. Ou seja, o 2 está associado ao 0. Agora, f de 3. Da mesma forma que eu fiz na anterior, agora eu vou substituir o x por 3. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 elevado ao quadrado é 9, menos 5 vezes 3 dá 15, mais 6. 9 menos 15, menos 6, mais 6, também vai dar 0 nesse caso, tá? Então, o 3 também está associado ao 0. E, por último, f de 0. Então, eu vou substituir o 0 no lugar de x na minha função. 0 elevado ao quadrado, menos 5 vezes 0, mais 6, que é igual. 0 elevado ao quadrado vai dar 0, menos 5 vezes 0 também vai dar 0, mais 6. Então, nesse caso, o resultado é 6, ou seja, o 0 está associado ao 6. Nós temos aqui 3 números, né, que representam o x, e aqui 3 resultados que representam o y, a nossa imagem, tá bom? E na letra B pede-se o valor de x cuja imagem vale 2. Agora é o contrário da letra A. Ele quer saber os valores de x, né, cuja imagem vale 2. Ou seja, ele me deu agora o valor do y, do f de x. Então, eu vou substituir esse valor no f de x da minha função. Só que aqui eu fiz o contrário. Eu coloquei a função primeiro, x ao quadrado menos 5x mais 6, e igualei a 2, tá? Para ficar mais fácil aqui da gente organizar. Então, esse 2 representa o f de x ou o y. Nós caímos aqui numa equação de segundo grau. Então, eu vou passar o 2 para o primeiro membro para poder igualar a 0. X ao quadrado menos 5x mais 6 menos 2 igual a 0. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5x. Aqui eu vou juntar. 6 menos 2 vai dar 4 positivo, igual a 0. E agora eu vou resolver, então, essa equação do segundo grau. Os valores de A, B e C já estão aqui embaixo. O A vale 1, o B vale menos 5 e o C vale 4. Então, eu vou encontrar o valor do delta através da fórmula B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, vai ficar delta igual a B, que é menos 5, elevado ao quadrado, menos 4 vezes o A, que vale 1, vezes o C, que vale 4. Então, vai ficar menos 5 ao quadrado, 25 positivo, menos 4 vezes 1, 4, vezes 4, 16. Então, meu delta vai ficar 25 menos 16, que é igual a 9. A segunda parte da fórmula, para a gente encontrar o valor, né, de x, os valores de x, vai ficar menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Então, x é igual a menos 5, que é o valor de b, mais ou menos raiz de delta, que é 9, dividido por 2 vezes a, que é 1. Então, melhorando essa expressão, menos com menos vai ficar mais. 5 mais ou menos a raiz de 9, que é 3, dividido por 2, né? 2 vezes 1, 2. Agora, então, eu vou separar para achar as minhas duas raízes, o x' e o x duas linhas. 5 mais 3 é igual a 8, dividido por 2 vai dar 4. E o x duas linhas, 5 menos 3 vai dar 2, 2 dividido por 2 é igual a 1. Ou seja, vamos imaginar agora o diagrama, o 4 e o 1
estariam lá no meu conjunto A, né? Então, são os valores de x. E esses dois valores estão associados à minha imagem, que é o 2, que vai estar lá no conjunto B, tá bom? Então, esses dois filhos aqui possuem uma única mãe, tá? Então, é isso que o exercício pediu. Bom, gente, nós vamos finalizar aqui, então, a primeira parte, né, dos nossos estudos em função. E agora já tem uma lista de exercícios para vocês disponível, envolvendo alguns probleminhas aí também do dia a dia que a gente consegue resolver através de função, tá certo? Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. Abraço!